Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ProAmbicast, episódio especial da FIEMA Brasil 2025, realizado em Bento Gonçalves, pavilhões da Fundapark, no Rio Grande do Sul. E a gente entrevistando, trazendo convidados que contribuem para o futuro mais sustentável da inovação tecnológica na Feira Internacional de Meio Ambiente. Hoje comigo, para me ajudar a conversar com a nossa entrevistada de hoje, Ângelo, consultor da ProAmbi. Ângelo, seja muito bem-vindo. Se apresente para o público. Muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui com vocês para discutir sobre esse tema. Então, eu sou consultor técnico da Fundação ProAmbi, né? E também estou prestigiando então, a FIEMA Brasil, né? Nesse ano de 2025. Seja bem-vindo, Ângelo. Hoje temos o prazer de entrevistar a Envea Global, uma das líderes mundiais em monitoramento ambiental e soluções de controle de emissões. O assunto é bastante interessante. Vamos conversar com a Roberta, que é gerente de vendas para a América Latina. Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Realmente é um assunto, né, que no momento a gente tem muito, né, mas ela já vem se caminhando. Eu trabalho há 18 anos com a Envea, então minha especialidade é monitoramento ambiental. Fala um pouquinho sobre a empresa. Sim, Conta a pra Envea gente. É uma empresa europeia, de origem europeia. Aqui no Brasil a gente tem funcionários da Envea, tem eu e tem um colega, e temos parceiros. Nós somos especialistas em fabricar tecnologias para o monitoramento de emissões, tanto emissões industriais em fontes fixas, né, que são as chaminés aí, velhas conhecidas, ou qualidade do ar, estações de qualidade do ar e meteorológicas. Bom, o monitoramento da qualidade do ar está em voga, está se aproximando da COP30, e a qualidade e monitoramento são temas geralmente muito discutidos em reuniões, né, e tratamento geopolítico no planeta todo. Quais são as soluções que a Envea traz para o mercado? A Envea trabalha principalmente com inovação e tecnologia, então nós fornecemos monitoramento contínuo. Então, por exemplo, você tem uma indústria, independente de ter legislação ou não, porque hoje não é só por isso que a gente coloca um monitoramento contínuo, mas, por exemplo, se você é uma indústria que vende para fora do Brasil, você tem que ter uma ISO 14000. Uma ISO 14000, que é uma certificação, você é obrigado a ter um monitoramento contínuo. Fora você saber o que você está emitindo, quais gases, né, para você ter um inventário ali de emissões, e também de material particulado, que é aquele pó que todo mundo está aqui respirando não está vendo, né? Quais são os sistemas, quais são as tecnologias utilizadas? A gente trabalha depende muito do produto. Eu vou fazer um breve resumo, né? Então, monitoramento de qualidade do ar, nós temos mini estações de qualidade do ar que não são certificadas, não dá para usar, por exemplo, para controle efetivo, se o CONAMA exige, mas elas atendem a baixo custo, vamos dizer assim, o mercado. Que a prefeitura quer ter uma estação de qualidade do ar para ver o que está acontecendo. Essa mini estação é muito interessante. E também temos estações fixas ou móveis mesmo, você coloca no seu carro e leva, de qualidade do ar para ver o ar, né, aqui que a gente está respirando, de gases e particulado. Também temos controladores de emissões para chaminé. Então temos sistemas de análise de gases, o que está saindo da sua chaminé, quais gases e qual o percentagem, o ppm, o ppb, e quantidade de pó que está saindo, que muitas indústrias aqui no Brasil já utilizam. E em terceiro plano nós trabalhamos com processo, com otimização de processos, que embora a gente fale processo tem nada a ver com o meio ambiente, sim, tem muito a ver com o meio ambiente. Porque quando você otimiza o seu processo industrial, por exemplo, você mede de fluxo, mede umidade, você consegue ter uma eficiência muito maior. E tendo aumento de eficiência, você diminui matéria-prima, você diminui emissão, você consegue selos ambientais, então você está contribuindo também com a parte de meio ambiente. A gente tem uma campanha hoje dentro da Envea, né, que a Envea tem mudado, crescido muito globalmente, que a Envea existe para minimizar os efeitos nocivos da poluição ambiental. Então a gente consegue contribuir no monitoramento, que é a informação, prevenção através dos processos, e minimização através do monitoramento de chaminés. Bom, eu posso supor a importância de a gente medir a qualidade do ar, mas vamos falar de forma mais técnica, qual o impacto disso,
por que isso é importante e fazê-lo de forma em pesquisa, estudada, em forma em tempo real? Quais são as diferenças? Bom, vou falar algo que aconteceu aqui no Sul, né? Não sou do Sul, sou de São Paulo, mas a gente assistiu tristemente o que ocorreu ano passado, que foi grandes enchentes. Isso, se você tem um estudo, por exemplo, de qualidade do ar, de repente você pode não ter acontecido como... Ou aconteceu, vai acontecer a chuva, mas você poderia ter prevenido esse acontecimento. Normalmente, quando acontece eventos extremos, muita chuva, muita seca, muita queimada, muito calor, nada que é extremo é bom para todos os lados, para o clima também. Então, do mesmo ano, a gente teve uma queimada sem parar no Pantanal e uma enchente muito grande no sul. No mesmo país, com poucos, vamos dizer assim, não é tipo extremos, né? Tipo no centro e no sul. Então, por que aconteceu isso, né? Então, poderia ser evitado não a chuva e não a queimada, não o seco, isso a gente não tem como mexer, mas porque já é o resultado da poluição. Mas a Inveia, com esses, por exemplo, estações de qualidade do ar, a prefeitura, o estado tendo essas estações, a gente consegue pegar esses dados e fazer previsões daqui para frente o que pode acontecer. Por exemplo, tem muito CO, então o que pode acontecer tendo muito CO, ou os gases de efeito estufa, né, que são os NOx, CO, CO2, SOx, que faz? Acaba com a camada de estufa, que é o que nos protege aqui por exemplo, muitos raios solares. E aí vai mudando o clima do planeta. Então, do Brasil, no caso, que a gente está sentindo aqui, até consequências que nem são tão nossas. Então, isso, com certeza, a gente consegue, com os nossos equipamentos e softwares trabalhando em conjunto, previsionar o que vai acontecer com a poluição e trazer esses problemas para a gente. E, assim, felizmente ou infelizmente, não sei como usar essa palavra, após esse acontecimento, os órgãos ambientais meio que deram um clique e começaram a nos procurar para ter estações de qualidade do ar. A própria FEPAM aqui, ela já alugou uma das estações que a gente tem aqui e eles estão comprando 4 estações de qualidade do ar. Até apareceu na televisão há pouco tempo, algum cliente aqui falou: Roberta, você está vendo a televisão? Falando, não moro no Sul, gente, eu assisto EPTV, não assisto a RBS. Aí eles, eu vou gravar para te mandar. Eu procurei lá na RBS, eles mostraram a estação funcionando e falaram exatamente dessa importância. Se eles tivessem esses dados históricos há mais tempo, contínuos, talvez eles conseguissem se prevenir para uma tragédia como aconteceu, não tivesse acontecido. A Ju quer entrar na conversa, até talvez no pré-programa, né, sobre os vilões, enfim, se quiser questionar, fica à vontade. Sim, perfeito. A gente acaba se questionando, né, será que são só as indústrias que acabam fazendo algum tipo de poluição, algum tipo de emissão, né? Acho que na sociedade em si, acho que fica isso, né? Nós em casa, muitas vezes a gente roteia isso, né, como sendo a indústria a principal vilã disso, né? A indústria e o veículo, né? O veículo, justamente. Aí entra nessas discussões. Aí vão aparecendo outros geradores também, né? Acho que, assim, de termos globais, a gente pode falar que a indústria, no Brasil, né, eu posso falar em dados brasileiros, a indústria não é a principal responsável pela poluição. Eu não lembro os dados, mas é a coisa de 20%, 30% que eles emitem, assim, dentro. E o maior é o agro, né, que infelizmente ainda tem práticas ilegais que acabam tendo as grandes queimadas, né, e pouco controlado, né? A gente tem melhorado, acho que, né, com o uso de drones e satélites tem acontecido, né, muito, mas ainda tem muito a caminhar. Mas aí eu acho que é alguma coisa que a gente pode trazer aqui e deixar de mensagem também, como ex-educadora ambiental. Acho que todo mundo aqui tem uma parcela, né? O que eu falei até na minha palestra da manhã. Eu gosto de começar a palestra com um vídeo do impacto, né? Mostrando o impacto. Porque a gente lê, parece que nós, infelizmente, brasileiros, esquecemos. Passou um tempo e a gente esquece o que aconteceu. E o que nós podemos fazer aqui na nossa região, ou dentro da nossa empresa, ou dentro da nossa casa, para melhorar a ação global, né? Então, são atitudes que a gente vai numa empresa, né, voltando para a indústria, eles falam, não vou colocar equipamento para monitorar, não vou fazer nada. Mas aí, porque eu já tenho um antigo, eu falo, ótimo, qual que é o seu celular? Eu sempre falo para eles. Aí eles mostram lá, iPhone 16, Samsung, aqueles que dobram. Eu falo, por que você pode ter um celular
Assim, não pode ter um equipamento com alta tecnologia. Porque com alta tecnologia, você, por exemplo, você não precisa mais ficar lá indo na chaminé, não precisa ir mais no processo, você vai ver no seu celular aí, ó, o que está acontecendo com a sua emissão. Então, eu acho que também cabe a nós nos conscientizarmos e termos o que eu posso fazer para melhorar aqui o meu local, que seja um monitoramento aqui na minha cidade, que seja na minha indústria, ou na minha universidade, na minha escola, ou até dentro de casa. Não que eu forneça, não que a Envea forneça para dentro de casa, mas também cabe a nós, né? A gente estava falando antes também sobre, a gente fala, especialmente aqui na firma, sobre os resíduos, sobre reutilização, enfim, Sim. né, qualidade da água, e fala menos sobre o ar, né? Sim. Por que tu acha importante a gente trazer mais o monitoramento do ar para o debate? Primeiro que a gente respira, né? A gente respira, mas a gente fala... Isso, de forma geral, eu acho Sim. a população. A gente se Sim. preocupa com algo que seja pontual, mas não de forma geral, né? Sim, a gente respira e nem sabe o que está respirando, né? A gente fica muito preocupado com os vírus, as bactérias, usa máscara para isso. Mas, e aí, se você tá, por exemplo, mora numa cidade que tem uma indústria nessa cidade, que é o que acontece muito aqui, a gente vive nessa região quando eu estava vindo para cá. Você sabe o que eles estão emitindo? Teoricamente, os órgãos ambientais têm que mostrar ali, em algum site, algum lugar, qual é a emissão dele, ou por relatório, ou contínuo, mas você está respirando. E se tiver alguma partícula que seja cancerígena, ou que te traga algum problema de saúde? As próprias rinites, sinusites, as bronquiolites aí que estamos acontecendo no atual momento, né, devido ao frio, a gente sabe que aumenta a incidência, não é que aumenta a quantidade de vírus, é que a gente se fecha no lugar e aí todo mundo respira o mesmo ar, né, e aí a transmissão se torna maior, não é que o vírus aparece mais no inverno ou no verão, o vírus está aí sempre, mas é como que a gente se comporta diante o vírus e a bactéria. Mas e o pó que está no ar? Se você acha que esse pó não causa nada em você, causa muito. Então, quando a gente vê o ar, como o pó a gente não enxerga, nem o SOX, nem o CO, nem nada, a gente se preocupa com ele. Mas eu vou dar um exemplo até drástico. Você sabe quando você está num túnel, já falaram para você desliga o carro, você sabe por quê? Por causa da emissão da emissão do queima, que é o CO. No seu sangue, que tem hemoglobina, sabe? Que tem as células vermelhas no sangue. Elas não gostam de oxigênio. Elas amam o CO2. Então, se tiver CO2 e oxigênio, ela nunca vai se ligar ao oxigênio. Ela é responsável por carregar o oxigênio no nosso corpo. Se entrar muito CO2, ela vai grudar com o CO2. E aí você morre intoxicado. Aí é isso que acontece. Então, isso pode acontecer no túnel, mas se acontecer isso numa grande, algum problema na cidade, muito tráfego, não precisa necessariamente estar num túnel. Então, como que você vai saber isso se você nunca monitorou, nunca soube? Porque a gente estava falando também sobre legislação, Sim. que ela não é uniforme no país. Estamos em conformidade com o mundo? Qual que é a nossa situação e o que deveria ser feito? Sim, nós estamos um pouquinho atrasados. Na palestra também falo um pouco sobre isso, porque eu gosto de falar da história do monitoramento. O Brasil começou a se preocupar em monitoramento de emissões, né, atmosféricas, e na década de 80. Nós três estamos vivos, né? Já, imagina. Não é tão velho, mas a gente já estava vivo. Na Europa, essa preocupação começou em 1740, quando começou a Revolução Industrial. Havia muita fábrica com uso de carvão e eles começaram a emitir muito. Tinha épocas, por exemplo, pó na atmosfera, eram toneladas de pó na atmosfera. Daí veio, por exemplo, a ideia que Londres é cinza, porque era cinza mesmo, não dispersava o ar, tem aquela neblina, que é o fog deles, não dispersava o ar. Só que naquela época, em 1740, eles começaram a pensar, a gente precisa fazer alguma coisa para ou reduzir esse carvão, ou fazer algum filtro, alguma coisa, porque isso não pode ir para a atmosfera. E aí começaram a inventar os filtros. Foi nessa época, entre 1740 e 1800, que inventaram os primeiros filtros antipoluição. E dali, trocar o combustível, por exemplo, foi passando, né, que aquelas indústrias 1.0, 4.0, vem dessa história. Aqui no Brasil, se remota da década de 80, na época de quando foi o primeiro polo industrial brasileiro, foi Cubatão. Cubatão, ele é construído entre serras.
Porque quem fez Cubatão não pensou na parte ambiental, pensou só, vamos fazer indústria ali perto do porto, né? Que é perto do porto, entre São Paulo e o porto. Vai um lugar desenvolvido. Só que não pensaram que tinha Serra do Mar, de um lado é um buraco. O ar fica lá. E o outro lado é a Serra dos Macacos, que vai para Santos. Como que você dispersa isso? Antigamente se tinha ideia igual resíduo. O que é isso? Você tem que se livrar. Então, o resíduo você faz como? Gestão de resíduo, levar para longe de você. O ar é a mesma coisa. Você sabe a indústria com umas chaminés bem altas, são as mais antigas, porque eles tinham a ideia que se o ar fosse lá para cima, ia embora. Só que não, o ar desce, não pensa na densidade do pó, do gás, nada disso. Então, eles achavam que assim ia dispersar. Só não, veio chuva, lá é um lugar que chove muito, por causa do mar próximo, muita chuva ácida, começou a Serra do Mar, tem fotos que todinha desgastada, inteirinha careca, não tinha nada. E desgastou muitas construções, né? Além, lógico, poluição de efluente nesse caso, e começou a ter muitos casos de problemas pulmonares. Cubatão era conhecido como Vale da Morte. Crianças nascidas mortas, faltando alguns membros. Aí foram pesquisar, começaram a aparecer no mundo, porque a mídia não era a internet, né? Que é tudo rápido. Então começou a sair no jornal, a ONU veio, a OMS veio, falaram, Brasil, tem que fazer alguma coisa. E daí, em 1989, que começaram... Olha o delay, Brasil. Começou a ter o primeiro, que é o PRONAR, que é o primeiro programa para cuidado aí do ar. Então, eles queriam ver todas as emissões, como é que era, onde tinha filtro, onde não tinha. Em Cubatão, e na década de 90, eles conseguiram monitorar 320 fontes, não me falha a memória. E aí, só em 2000 que todas estavam controladas, monitoradas e com filtros. Olha o delay que a gente tem aí com a história mundial. Pensando nisso, até que a gente está caminhando rápido, porque isso andou minha idade, eu nasci em 78. Então agora, quando eu comecei a trabalhar com a Envea, há 18 anos atrás, vamos dizer, eu tinha me formado, eu tinha trabalhado em unidade de conservação, né? Não tinha nada muito a ver. Aí eu fui trabalhar com emissões. Não, eu falava de legislação, o cliente nem me ouvia. Falava, aqui não tem, aqui é um país não regulatório, a gente não quer isso. Então eu tinha que arranjar estratégias para poder vender, né? Porque sou gerente de vendas, na época era só vendedora, eu tinha que vender. E aí, hoje, eu não nem prospecto mais, eles vêm até mim, porque a legislação brasileira tem, ambientalmente falando, existem tanto com CONAMA para controle de emissões atmosféricas, os estados, né, que a legislação ambiental é mais específica em estados, por exemplo, a CETESB é super, tem leis que parecem europeias. Quando começou a sair as leis parecem europeias, eu falei, agora, né, tô feliz, porque eu tô falando isso faz 15, 18 anos com eles. Aqui no Sul já tem também legislações para controle contínuo, Paraná, Minas, Espírito Santo, Rio, que a gente vê assim que eles pegam são nuvens de poluição, onde tem os polos industriais e estão fazendo isso. E a própria COP, que tem trazido também muitos projetos de preocupação ambiental para emissões também. Então, assim, hoje tem uma preocupação com mercúrio, eu nunca tinha ouvido isso além na Alemanha, na Inglaterra e na França, que é onde ficam as plantas de negócio. Esse ano eu recebi muitas oportunidades para análise de mercúrio, porque está tendo uma nova legislação no Brasil sendo criada para não pode mais se manusear nada de mercúrio. Não é o termômetro só, porque quando você fabrica, por exemplo, né? Cimento, você sabia que dentro do processo de cimento você emite mercúrio? Você trabalha com gás natural, por mais limpo que seja no Brasil o gás natural, você manipula mercúrio, emite mercúrio. Então, eles querem que tenha esse controle para poder ter atividade. Como que você vai minimizar algo que você não sabe nem se tem? Né? Então, hoje, assim, até eu tenho, na Envea, a gente tem uma diretoria executiva de regulamentações ambientais. Eu nem sabia que esse diretor existia. O ano passado e esse eu tenho reuniões quinzenais com ele.
para falar como que está a legislação brasileira, como que está caminhando. A Envea tem esse trabalho de ajudar os legisladores também, então tem esse contato, porque tem muita experiência na Europa, né? Na Europa eles já estão bem na frente, então eles nos ajudam muito nessa parte aqui no Brasil. Então hoje eu falo como bióloga, gestora ambiental, estou bem feliz, mas quando eu comecei a trabalhar foi uma luta, viu? Vamos falar da IVEA um pouquinho, nível global, e traz também aqui para o Brasil um pouco. Quem são os clientes? Quem vocês têm atendido? Vocês atendem muito governos, questão pública ou privado, é a demanda maior? Quais são os cases que podem apontar para a gente? Depende da solução. Na parte de qualidade do ar, temos muitos clientes, órgãos ambientais, como a FEPAM, como o INEMA, como a FIEMA, como CETESB, os órgãos ambientais brasileiros e governos, prefeituras aqui do Sul, por exemplo, tem as estações de qualidade do ar, então é a parte pública. Para isso até a gente tem um parceiro no Brasil, e como a Envea não é brasileira, para participar de licitações públicas complica muito. Então a gente precisa ter um parceiro, a gente tem a Ambiental RB, tem muita experiência, excelência e fornece serviços aí, tanto venda de dados ambientais, como esses estudos que eu falei, de ver como que vai ser daqui para frente a poluição, eles têm esses estudos bem interessantes. E a parte de indústrias, né, que é a parte privada, a Envea trabalha muito com a parte de emissões de gases e particulados e processos. Eu faço mais, cuido especialização nessa parte, a parte de qualidade do ar, eu gerencio mais eles, mas eu deixo muito com o pessoal da ambiental. A gente está falando também sobre a realização agora da COP30 no Brasil, né? Em que o monitoramento do ar é sempre um dos temas mais relevantes e mais predominantes nos debates, né? E tu comentaste sobre uma demanda crescente região norte e nordeste do Brasil. Sim. Fala um pouquinho sobre essa situação. Sim, a Envea, inclusive, participou das últimas COPs, foi convidada para falar em painéis de regulamentações, como eu falei, pela experiência que tem. Aqui no Brasil, quando começou o tema COP30, foi legal, mas aí a gente falou, e aí, né? De repente começou muitos projetos na área de mineração, principalmente na região norte. O Pará tem muitas mineradoras, né? De grandes grupos internacionais, não é só brasileiro, que até então, vamos dizer assim, eles tinham monitoramento quando precisavam, quando alguém ia pedir. De repente começaram, não, a gente precisa de monitorar gás particulado, quer otimizar processo, quer ambiente. Eles, tipo, a Envea, eu tenho trabalhado muito com esses projetos desses clientes no norte, né, principalmente. Então, assim, são eventos que acontecem no Brasil que acabam impulsionando o nosso mercado também, né? Que é muito interessante. Move aí a nossa economia, que é muito interessante para nós. Para ações governamentais, a qualidade do ar, a gente sabe para que interessa, né? É questão de saúde pública. Por que uma empresa monitora o ar? Ou a emissão dela? Sim. A empresa hoje, por questões... tem vários motivos. Questões ambientais por legislação, porque o órgão ambiental pede. Quando uma empresa é nova, você vai instalar hoje vou fazer aqui uma indústria. Você precisa de uma licença de instalação, uma licença de operação. Normalmente, numa dessas duas licenças, o órgão ambiental pode solicitar controle contínuo, principalmente se você estiver no meio da cidade. Vou dar um exemplo, não é porque você produz leite em pó, por exemplo, que você não está poluindo. Qualquer coisa que é diferente do ar que a gente respira é poluição. Então, muitas indústrias, estou produzindo alimento, não é poluição. Sim, é poluição, porque o vizinho ali não quer receber leite em pó no carro dele nem na roupa dele do varal, né? Que acontece em muitas cidades. A indústria hoje não tem um espaço longe da cidade mais. Tem casa, sim, na rua de trás. Então, do leite pó ainda que é legal. Agora, imagina se é chumbo, se é, sei lá, cimento ou queima, né, de algum combustível ou de caldeira, não é legal. E ele está respirando tudo isso. Então, o segundo motivo é para você provar que você é um bom vizinho.
O terceiro são as ISO. A ISO 14000 hoje, se você produz, é uma grande empresa e tem um cliente externo ao Brasil, você tem que ter ISO 14000, eles exigem. Tendo ISO 14000, você tem que ter monitoramento contínuo. Ou porque você tem o interesse de otimizar processo, por exemplo, se você sabe o quanto que está emitindo, ou se você tem um equipamento antes e depois de um filtro, você sabe a eficiência do filtro, o equipamento dentro do filtro. A Inveia, por exemplo, tem uma solução muito interessante que é a gente chama de gerenciamento de filtro de manga. O filtro de manga é o tipo de um filtro antipoluição, que é muito usado em cimenteira, siderurgia, termoelétrica. E a gente consegue ver quando que acontece um problema lá dentro. Além de reduzir custo de manutenção, que é muito alto, coisa de milhões, mesmo reais, o equipamento, você mantém o seu filtro com altíssima eficiência, ou seja, você reduz a emissão. Então, você está contribuindo aí com a eficiência, né, do meio ambiente, com a melhoria do meio ambiente. Alguma colocação, Anjo? Sim, eu ia até complementar que a questão dos próprios... quando a gente vai começar a iniciar uma indústria, né, instalar uma atividade nova em um determinado Sim. local, o próprio estudo de impacto de vizinhança, né, já determina algumas regras que a gente deve seguir, né, e então entra desde a questão da própria atividade em si que vai ser instalada no local e as mitigações, então, para que se reduza algum impacto possível, né? Como a gente está comentando agora de emissões atmosféricas, isso também é bem, vou dizer assim, está vindo bastante forte agora, né? Porque algumas atividades realmente, né, emitem algo a mais que a gente precisa mitigar, controlar mais, né? Então, por isso que as parcerias, né, desde a questão da construção do equipamento, os controles ambientais, os próprios laboratórios que fazem essas medições, é uma cadeia, né? Então, um complementa o outro para que a atividade em si siga, né, da menor forma, digamos que imita alguma coisa, né, que agrida o meio ambiente possível. Roberta, poluição, ela pode então, se eu entendi bem, ela pode mas não necessariamente faz mal à saúde. Qualquer Sim. coisa que altere Isso. o ar é uma poluição. Isso, qualquer Um coisa. exemplo, por exemplo, assim, eu moro ao lado de uma fábrica de biscoitos. Aquele cheiro É poluição. do biscoito é uma poluição. Sim, cheiro. A Inveia tem analisadores de odor. Mas como é que a gente sabe que é o cheiro? É porque é um determinado gás, né? Normalmente, por exemplo, couro, né? Que aqui tem muito, né? Cheira terrivelmente. É um gás que está saindo, né? Cobre, o H2S. Então, a gente tem analisadores para odor também. Ou, às vezes, até empresa... É o oposto, né? Cervejaria, né? Todo mundo gosta de uma cerveja. O cheiro tem gente que ama, só que é cheiro. É diferente do... Não tem que ter aquele cheiro no meio da cidade, nem na avenida, nem na estrada, nem em lugar nenhum. Então, precisa de medidores de odor. E existem tecnologias para mitigar isso aí, ou para medir. Mitigar, eu desconheço. Mas se você não mede quanto que tem, sim, você não sabe consegue. O que fazer. Eu acho que existem alguns tipos de químicos que você pode utilizar para diminuir a quantidade de H2S ou cobre, dependendo do produto que for. Tá, falaste antes Roberto, sobre a questão tecnológica, que a gente troca de celular, né? Isso. A gente não fica sempre com o meu celular, a gente troca de carro, Isso. cada vez mais tecnológico. Como é que é a questão dessa tecnologia? Em que momento nós estamos dessa tecnologia? Que gargalos ainda temos nesse setor? A parte de tecnologia de emissões, né? Vamos dizer, emissões de chaminé, ela é muito avançada. Hoje, por exemplo, você pode ter um medidor lá na chaminé e ver o resultado na sua palma da mão, no seu celular. Você sabe quanto o operador de planta, por exemplo, se ouve um negócio desse, ele deve ficar super feliz, porque normalmente o que acontece, vou te contar uma história. Emitiu. Ou às vezes é um pó vermelho, ou um gás cor, né? Então, o órgão ambiental, às vezes tem câmeras, sabia que tem câmeras? Colocam câmeras nas indústrias para ficar vendo o que está acontecendo. Então, alguém liga lá para o meio ambiente. Ô, fulano, está emitindo, não pode emitir. Vocês têm aí resultado, algum medidor? Não tem, então você tem que fazer alguma coisa. Aí ligam para o pessoal da manutenção. O pessoal da manutenção odeia, porque toca o telefone e ele já fala, BO, vamos lá resolver. Só que emitiu, você não sabe onde que é o problema, você não sabe se é no filtro, se é na chaminé, você não tem um medidor, não sabe, não tem um monitoramento aí,
ele tem que ir até lá, verificar o que está acontecendo, ver o que vai fazer, mas não sabe quanto é, nem que hora que foi, porque o gás, a fumaça de qualquer cor pode ter chego lá no órgão ambiental, alguém reclamado dias depois ou no dia, ele não sabe. Então, tem muito pouca falta de informação para tomar uma atitude. A medida existe, mas se você não sabe como fazer, você não vai ter. Então, hoje, se você falar para o operador, você não precisa mais levantar da sua mesa, você vai ter o resultado todo que está acontecendo com o seu filtro, com a sua chaminé. Eles ficam assim, falam, existe isso? Existe. Você pode ficar sentado aqui olhando para essa tela. Aí, se acontecer um vermelhinho aqui, um alarme aqui, você vai tomar a sua atitude, que você já sabe qual é. Mas você não precisa ficar lá correndo, ter toda essa história anterior. Então, hoje, as tecnologias, né, a Envea trabalha até com tecnologias patenteadas, por exemplo, para monitoramento de material particulado, a gente tem tecnologias patenteadas com baixa manutenção, então instala equipamento, não é para dar mais trabalho, a gente quer dar menos trabalho, serve para alguma coisa, tem que dar pouco trabalho. Então, tecnologias patenteadas para pouca manutenção, super certificadas para controle de emissão na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a parte de qualidade do ar, cada vez a gente lança, a Envea tem um programa de desenvolvimento de tecnologias muito grande, todas as plantas de negócio têm plantas de desenvolvimento. Então, muitas vezes, nós que somos gerentes de área, que estamos em contato com o território, né, com o cliente, eles têm reuniões com a gente para a gente saber o que está na sua região, alguma coisa aí que apareceu e a gente não tem solução, mas que tem a ver com o nosso processo. A gente sempre tem uma lista, porque nem sempre a gente consegue atender tudo, né? Porque algo que é muito bom na Envea, vamos dizer assim, é que a gente só atende aquilo que a gente tem certeza, 100% de certeza que vai funcionar. A gente não instala equipamento só para instalar. Agora eu estava com um processo ali com um representante, ele queria, eu falei, eu não vou cotar. Mas por que não? Eu falei, porque não é política da Envea ficar cotando e vendendo. Se um produto não deu certo, vamos tentar solucionar esse problema com ele. Não vou ficar vendendo o segundo, o terceiro, não é venda porque é para ganhar. Eu quero solucionar, a gente quer solucionar o problema do cliente, não é só venda. A gente não vende banana, eu falei, a gente vende solução, por favor. A gente está se encaminhando para o final, já estouramos o tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta do mundo curioso, daquela coisa bem, assim, população. Que me chama muita atenção. A gente tem aqueles aplicativos de previsão do tempo, que a gente olha e tal, e algumas cidades têm o monitoramento da qualidade do ar. Isso é real, isso é confiável, é importante ter esse cuidado e olhar esse item também dentro daquela previsão? Esse monitoramento vem de equipamentos como a Envea trabalha, de estações de qualidade do ar. Eles não têm como fazer no ar, não existe algo que você põe aqui, um filtro e fique medindo gás. Particulado até existe, mas gás não tem como você saber. Então, todos esses dados que tem até cidades aqui no sul que tem aplicativo, né? Até o pessoal estava comentando ali no stand, vem de resultados de analisadores de qualidade do ar, como que a Envea publica. Rapidamente, para a gente finalizar, o que a Envea vem, qual a motivação da Envea de vir à FIEMA, o que você tem observado aqui e o que vocês ofertam aqui para os visitantes? Como eu falei, a Envea mudou muito, cresceu muito nos últimos anos, né? Eram empresas menores, era um grupo e hoje é uma empresa grande, global. E está explorando muito essa questão de existir para melhorar os efeitos das mudanças climáticas, né? Principalmente por serem europeus, culturalmente eles já têm isso muito forte. Então, todo ano nós temos que participar de uma feira de meio ambiente. Eu nunca tinha participado de uma feira de meio ambiente como expositora. E para nós, assim, é diferente. A gente trabalhava só mercados, ou cimenteiras, ou de mineração, ou de baterias. Então, é muito mais técnicas, né, operacionais. E queremos trazer aí inovações para emissões, que eu percebi que só nós temos aqui. Controle contínuo, que também é algo muito difícil, né? Nós não vimos nenhum concorrente, vamos dizer assim. E procurar sempre estar aqui presente junto com vocês anualmente. Eu mesma, eu conheci vocês há 2 anos, mas eu sempre tentava participar, mas não era ainda um foco dentro do grupo. Então, hoje, como existe esse foco, a gente vai explorar sempre. A gente quer que o cliente venha aqui, não necessariamente conheça nosso produto, a nossa tecnologia, porque é muito técnico, mas que veja a Envea como solução para o meio ambiente.
Isso a gente está conseguindo. Bom, eu vou ter que quero agradecer então a presença, Roberta, que Obrigada a é vocês. gerente de vendas América Latina da Envea Global. Agradecer a tua presença. Quiser deixar algum canal, o principal canal de contato com vocês, que o pessoal pode procurar. A Envea tem o principal canal. Hoje eu falo que o pessoal liga para lá e fala qual o Insta. Eu falo, gente, a Envea é europeia. Não tem nem o WhatsApp, tipo, europeu. Não gosto nem de WhatsApp, eu tenho, né? Aqui na América a gente tem. Nem de Insta, mas a gente tem um LinkedIn, que é muito forte, que é o envea.global, e o nosso site, que é envea.global. Não tem ponto e .com, não tem nada, envea.global. Lá tem o site em todas as línguas e o nosso contato está lá também. Obrigado pela conversa, Roberta. Obrigada a vocês, obrigada. Agradecer o Ângelo também, consultor da Proambi. Obrigado pela ajuda e pela participação aqui no nosso podcast. Eu não posso encerrar o nosso podcast sem a gente falar dos nossos patrocinadores, a Autoridade Portuária de Santos, empresa do Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Badesul, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Verdera, Unidade de Gestão e Destinação Sustentável de Resíduos da Votorantim Cimentos, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, O Futuro nos une, Corsan, Banrisul, BRDE, Caixa e Governo Federal, Cicobi, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Procergs, Track Capital, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Tramontina, Vivace Soluções em Sustentabilidade, Cimento Gaúcho, Sicredi e Catu Coopera e Sebrae. A gente fica por aqui, até o próximo episódio.